Renato Gaúcho, Valdo, Caio Júnior, O Raul. Cuca também Quem? teve na época o Mas Cuca. o Cuca não era da base. O Ah, Cuca, não, o Cuca tá, veio tá do depois. interior. Tá, O Cuca tá. veio do interior. Nós contratamos o Cuca do Juventude. Olha aí. Já tinha 27 anos o Cuca. E aí que ele fez uma carreira, porque ele não era time assim. Ele Sim, se destacou no não era Juventude, tão veio pro expressivo. Grêmio, cresceu do Grêmio, daí que foi pro Foi. Palmeiras. Mas antes ele jogava uns time pequeno, foi crescendo, foi Olha só. crescendo. É. Pá, E que depois ele loucura. veio. Massa. E o que eu ia te falar? É... Nada, é isso? Então, bora. Vambora, Né? vambora, cara. Vou ter um papo É, maravilhoso. vambora. E tranquilo, tranquilo. O Matheus é um cara que nos surpreende sempre, sabe? É, É, que porque bom que ele tem um não diz assim, parceiro ó, aí. tá valendo. Já tá rolando, Já tá entendeu? rolando. Já tá Que rolando. bom, ele já tá É já, bem, é é bem de, ótimo. é bem de, Bem, é bem de suave, sabe? A gente tá não, aqui, ele já tá gravando, mas entendeu? claro, é bom, porque daí É, não fica aquela não, não fica informalidade. Um prestando, não. prazer muito grande Só estar tem aqui, as coisas presente, aqui. a você pode, estou Não, muito orgulhoso de estar aqui. Vamos não. fazer um podcast diferente, porque normalmente os convites é para falar sobre, de uma forma geral, futebol, a carreira, É, sobre isso aí. a campanha. Não, Quando eu tô no norte, eles querem que eles nem lembram de ser jogador, assim, só da carreira de técnico. Quando eu viu tô só? no sul, aí Querem resgatar querem toda a tudo, né? história. Nem só chega até aos 30 anos. Que massa, Não pô. querem a carreira de técnico, cara. Não. Não, é isso aí. A ideia aqui do Você Pode é justo isso, né? O Paulo Bonamigo nasceu, cresceu, se desenvolveu, aonde, né? Escolaridade, como é que começou a Ah, que tocar? Que bacana. escolhas tu já no início começou a pensar ou trilhar a tua vida? Porque parte dali, né? Tuas experiências, tuas influências, e você pode estar honrado da tua presença aqui. Bora lá, me conta um pouco. Lourenço, muito prazer estar contigo aí, poder trocar um pouquinho da nossa jornada, né? Nós temos uma jornada muito longa, né? Eu chegando com 65 anos, já chegando na aposentadoria, naquilo que eu sempre sonhei ser, primeiro, o meu primeiro grande sonho. Eu sempre agradeço muito a minha mãe pela liberdade dela, que ela me deu quando ela me soltava para os campinhos de futebol e eu poder fazer aquilo que eu mais gostava, que eu já falava para ela desde que eu tinha 6, 7 anos. Eu falava: mãe, eu quero ser jogador de futebol. Ela: não, meu filho, isso não é profissão muito digna, isso é uma profissão de cachaceiro, de pessoas que não são preparadas e capacitadas para a vida. Mas, ô mãe, mas é uma coisa que eu gosto de fazer, é isso aí, correr atrás de uma bola, e foi minha primeira grande paixão Olha só. da minha vida. Então, a mãe foi muito importante, foi a nossa fortaleza, né? E essa paixão nasceu muito cedo, né? Jogar descalço, nos campinhos cheios de roseta, uns campinhos horríveis, com, Maravilhoso. com bola murcha, às vezes não tinha nem bola para jogar. As dificuldades muito grandes em que vai fazendo você criar casca assim para tua jornada como pessoa, como ser humano, né? Que tu vai aprendendo em cima das dificuldades. E, e tudo começou. Eu falo, Lourenço, eu não gosto de me vitimizar, porque eu sempre falo que aqui dentro, o meu subconsciente, eu sempre tive um parceiro. Eu nunca tive um contestador, um inimigo, que me colocasse em dúvida em qualquer decisão que eu tomasse na minha vida. Eu sempre tive um apoio Forte interno. forte, interno, emocional, que me botava para cima nos grandes perdas, derrotas que nós temos na vida, que fazem parte da caminhada. Eu tive Claro. grandes vitórias, e eu me orgulho muito porque é, eu era um menino muito tímido, sem bola, porque dentro do colégio, Lourenço, eu ficava vermelho por qualquer. Chamasse o meu nome, Paulo Afonso, eu ficava
rubro assim, não, eu não. Eu devia ter, sem dúvida, um pouco de autismo, essas doenças que tem hoje. Na época, a dificuldade muito grande de dentro de lugares fechados, com muitas pessoas, de aprendizado. Eu tinha um pouco de dificuldade no início da minha. Por mais que eu nunca rodei de ano, mas sempre meu colégio sempre foi perfeito. Com 16 para 17 anos, eu me formei no segundo grau, mas nunca foi uma coisa assim que me fosse meu ponto principal dentro de uma sala de aula, não era. Era fora, era liberdade, era num campo, respirar um ar fresco, é correr atrás de uma bola, é alegria, é o compartilhamento que eu fazia. Eu fazia os meus amigos como? Jogando bola. Eu Que não massa. fazia os meus amigos dentro da sala de aula. Meus grandes amigos foi jogando bola no campinho, foi que eles se tornavam cúmplices, queriam jogar depois no meu time, e automaticamente a gente criava uma relação, e tenho até hoje esses amigos. Olha, que Eles legal. me conectam às vezes dentro da internet, Altair Melo, e depois nós estudamos junto, ficamos até 16, 17 anos junto. O Dércio Ben, que daí foi mais colegial, o Marlon Lins, que eu tô às vezes procurando, mas são colegas aqui de Juí, que a gente tem uma certa conexão, e que te marcam lá do início, quando você era um piá. Então eu era muito tímido, quando, sabe, extremamente. Eu senti uma cobrança de mãe, assim, em termos de desenvolvimento cultural, de estudar e fazer a obrigação. E depois que eu fazia a obrigação, ela me dava a liberdade de poder procurar aquilo que eu fazia, que era jogar. Até a gente começou, eu sempre falo, eu e meu irmão, nós trabalhávamos cedo, com uns 10, 12 anos, nós trabalhava na erva mate, que é da indústria ali que o meu cunhado tinha, junto com a mãe, junto com os parentes. A gente fazia o fardo lá, trabalhava direitinho para depois ir jogar bola, mas sempre ia para o cumprimento final, né? Mas é muito bacana, muito orgulho do que eu me tornei, do que eu era, da onde eu vim, que, pô, mas tudo a isso pelos valores que a nossa fortaleza, minha mãe nos ensinou, de ser o primeiro, honrar a mãe, eu não tive pai, ela nunca se vitimizou na nossa frente, eu nunca senti pai, nunca senti ausência de pai dentro do meu ciclo inicial de vida. Porque imagina uma carreira que eu tive como atleta, eu gostaria muito de poder compartilhar com meu pai a minha carreira, mas eu nunca senti falta porque a minha mãe sempre foi muito forte. Eu nunca vi a minha mãe chorando pelo o que tinha acontecido, ou, pelo contrário, sempre era uma figura muito forte, matriarca muito forte para a gente, no sentido de que, opa, a vida é maravilhosa, tu tem que ir vencer os desafios. Com 16 para 17 anos, talvez tinha sido assim, ó, a maior tristeza da minha vida, mas foi uma tomada de decisão junto com a minha mãe, porque o Grêmio, quando veio me buscar em setembro aqui, depois do jogo, o diretor veio aqui e botou um contrato, ó, o Paulo já é do Grêmio, mas ele só se apresenta em dezembro. Daí, quando foi em dezembro, eu disse, mãe, tem certeza que eu tenho que ir mesmo? Vai. É claro que é um sonho meu, Olha mas, só. porra, mas eu vou deixar esse ninho maravilhoso. Aquela duplicidade de sentimentos, assim, eu quero, mas não quero, o coração tá na ponta da chuteira ali, e aí, como é que eu Não, vou decidir? não, olha o tamanho do amor, porque é muito difícil, você com 5 filhos, hoje eu tenho 4, Sim, tu conseguir dividir com a mesma parcialidade claro, um sentimento e um amor, é muito difícil, tu tem que ter um certo equilíbrio, uma inteligência, uma sabedoria que a mãe tinha, e que no momento que o pássaro tem que sair do ninho, era difícil, porque a com relação certeza. entre os irmãos ali era ótima, mas aos pouquinhos Deus. Todo mundo vai crescendo, criando asas e voando, e ela me botou dentro do ônibus e vai, e eu tenho certeza que ela sentiu muito, porque e vai vencer na vida, e foi meu grande propósito. Eu tinha que fazer valer a pena, eu tinha que fazer valer a pena. Eu saí daquele conforto, daquele zona de conforto que eu tinha dentro de casa, que eu só estudava, que eu tinha amor, que eu tinha carinho, que eu tinha parceria com meus irmãos, que eu tinha uma liberdade, enfim, tinha uma vida. Nada de muitas coisas materiais, mas muito, Perfeito, mas principalmente, muito sentimental, né? muito sentimental. Imaterial. Mas aí eu levei muito comigo, espiritualmente, os meus anjos da guarda. Eu acho que isso fazem parte da nossa Fantástico. caminhada. Tu ter os teus anjos que você acredita que vão te proteger. Eu só peguei, entrei naquele ônibus, não olhei mais para trás, eu disse, vou olhar para frente. E E o, comecei. e o quanto a tua maior dor até essa idade
que provavelmente tenha sido a perda do pai, o quanto isso te forjou, quanto isso te moldou para que te empoderasse, né? A escolha que tu teve em vez de te vitimar, não, eu vou usar isso como uma força minha interna. Não, com certeza. Mas, Lourenço, o que acontece quando tu tem uma perda dessa? E aí eu falo que seria muito fácil a gente, é uma crença limitante, perdi o pai. Não, não, pelo contrário, sempre foi. Então, para mim foi bom, porque qualquer é, problema normal, para mim era pequeno problema. Qualquer coisinha que aparecesse dificuldade para mim era tudo pequeno, tudo normal, perto do que tinha acontecido. E o que mais importante, quem nos deixou ter esse sentimento foi a mãe, né? Porque ela realmente ela conseguiu fazer a duplicidade de pai e mãe dentro da casa. A gente não sentiu, eu não vi a mãe, poxa, se vitimizando, chorando pra gente com saudade do pai. Nunca, nunca. Eu vi agora com 93 anos, quando ela perdeu um pouquinho a lucidez, que ela já está num processo final da jornada maravilhosa que ela fez, ela hoje ela tem saudade do Iri, coisa que ela nunca, do Irineu, que nunca ela na frente dos filhos, ela nunca, pelo contrário, ela sempre mostrou o que é a vida, uma felicidade. Isso é que é felicidade, é uma vida, é ter 3 filhos que ela tinha a responsabilidade de conduzir, todos com honestidade, com princípios e valores, com religião, com fé, enfim, é a grande matriarca nossa que nos moldou, que nos deu assim como homem e pessoa, porque a gente quando sente que numa tomada de decisão que tu vai tomar vai fazer uma coisa errada, que acha que é errado e que pode ser errado, a primeira pessoa que você lembra é minha mãe. Eu disse, não, não posso fazer isso. Não vou fazer isso porque eu tenho que honrar minha mãe. Teu ponto de referência. Exatamente. Fantástico. Então eu poderia te dizer, ou te perguntar, né, que a primeira decisão que te fez virar adulto foi o dia que tu subiu no ônibus. Com certeza, sabe, poxa, é agora, porque tinha uma expectativa toda, o que que eu vou encontrar pela frente, porque era o início de uma carreira, onde eu ia ver valores diferentes, pessoas diferentes, ia para um desafio muito grande, porque não foi fácil, eu teria que ser muito forte, e é evidente que foi no dia a dia tu vai família distante, porque antigamente a família ficava distante na questão que tu não tinha uma rede social, tu não tinha Perfeito. telefone, tu tinha que falar pro orelhão uma vez por semana ou carta, escrever para tua mãe ou pros irmãos carta. Então tu se afasta da família, tu não tinha essa conexão que tem hoje. Hoje. Então, mas quando eu fui, eu não comecei a sentir saudade quando entrei do ônibus, eu sou assim, eu já começo a olhar o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que me determinar, o que eu preciso fazer para vencer. Então, esse espírito da mãe de ser uma pessoa determinada, de trabalhar honestamente, de crescer dia a dia, que eu teria que me preparar muito bem, que o desafio era muito grande, mas que Deus tinha me dado uma dose de talento que eu teria que saber aproveitar essa oportunidade. Era a minha grande oportunidade da vida. E eu não ia desperdiçá-la de maneira nenhuma, e principalmente por abrir mão uma parte de uma vida, um ciclo maravilhoso que foi minha infância até a adolescência, e partir para um segundo ciclo que são as tomadas de decisões da vida, são os vestibulares nossos que a gente encontra lá dentro da empresa, que eu falo que o Grêmio é como uma empresa, mas ali tu tem os teus embates, tu tem de cada 40 atletas que tem na categoria de base, ficavam 4, 5, o restante tudo sendo emprestado, então era uma espécie de um vestibular em que tu teria que ser competente, que teria que ser profissional e trabalhar com muita determinação para poder crescer. E hoje, então, não é sobre títulos, é sobre decisões. Partimos daqui, né, desse maravilhoso papo que se inicia, porque já com conteúdo maravilhoso, com essa história linda. Que bom. E partimos então para as decisões, né, dentro da agora que tu já está lá, tomou a decisão de encarar e escolheu o teu caminho, Yeah. né? E teus desafios tu foi superando lá dentro. Sem dúvida. Sendo a capacidade de superação, sempre falo é uma coisa que tem que se fazer presente, né? Tu não, sempre falei e falo, geladeira cheia sempre é muito difícil o homem ter, quando tá com a geladeira cheia, eles capacidade de superar, porque tá tudo
organizadinho, com conforto. Agora, quando tu tem que correr atrás, tu tem que saber, ó, agora é você que vai direcionar a sua vida. Você vai ter que vencer os embates que tem que ser muito forte. Aí eu conto com meus anjos da guarda, a questão espiritual que me ajuda muito nos momentos importantes, a questão da fé, da religião, tu orar para aquele que vai te ajudar no momento difícil, porque tem tua família, tua mãe está distante, teus irmãos estão distantes, então é você e esse teu meu parceiro aqui dentro, que é muito forte. Maravilhoso. Esse, por mais que tinha horas que eu queria desistir, ele não deixava. Ele falava comigo, não, vai que é você. O que o cara falou lá não é verdade, o que é verdade é que você tem potencial, você acredita em você. Isso aí me deixava muito forte, isso me deixava muito forte. Evidente que a gente encontra muitas pessoas que nos ajudam, eu tenho que agradecer também ao anjo da guarda que coloca essas pessoas no nosso caminho. E são pessoas assim que eu falo até, Lorenzo, que no mundo do futebol é um mundo como a vida, de uma forma geral, tem grandes personagens, tem outros que não são tão boas, é normal. Agora, as pessoas que passaram no meu caminho, eles podiam ter atrapalhado minha trajetória. Por exemplo, eu fui para o Infanto Juvenil do Grêmio com 17 anos e eu era volante, e o volante que tinha dentro do Grêmio era filho do diretor maior do Grêmio lá dentro. Ele podia muito bem, não, na posição do meu filho, tu não vai jogar. Entendeu? Claro. E não fez. Eu passei do Infanto Juvenil, o Fernando Zacoteg, ele tinha o filho dele, Fernando também, que jogava, mas ele falava, Paulo, você tem mais futuro que o Fernando, então você tem que jogar. Então eu joguei. Quando eu subi pro Juvenil, tinha outro diretor maravilhoso, que era o Rochinha, que era diretor de categoria de base, e que tinha o filho dele, que era um muito bom jogador, chegou a jogar no profissional, Giovanni. E ele fala, ele era mais velho, 2 anos mais velho, mas quando eu subi, eles já viam, não, você é uma joia, você vai ser o futuro do Grêmio, você tem que jogar. Meu filho tem que ser banco. Eles falaram, olha, eu achava tão, assim, tão. Até eu colocar uma responsabilidade em mim bacana. Eu disse, pô, que normalmente falavam muito na época, filhinho do papai, filhinho disso, filhinho daquilo. Falaram que eu era filho do treinador do Jaime. Mas era bacana essas pessoas que passam no nosso caminho, além daquelas pessoas que nos colocam para jogar, enfim, que fazem parte dessa carreira, mas são sempre importantes, né? Mas são decisões que tu vai encontrando, porque vai chegando ali, tu tem que construir uma confiança, né? Tu tem que construir confiança dentro da tua autoestima. Tu tem que ser confiante sem ser arrogante. Perfeito. Arrogante é aquele cara que se acha que é o bom sem precisar trabalhar. Não, eu vou ser bom, mas eu vou trabalhar cada vez mais para ser melhor. Melhor. Entendeu? Então, eu fui construindo minha autoestima cada vez mais dentro dos desafios, que a cada passo que eu dava, que crescia dentro do clube, apareciam as dificuldades. Eu tive problema de lesões, muito tempo eu tive jogos importantes em que eu podia duvidar um pouquinho não da minha capacidade, ó, pô, tá sendo aquela coisa, antigamente tinha, não, mas os caras estão fazendo macumba para você machucar. Em 82 eu saí da final do campeonato contra o Flamengo, num jogo. Eu joguei o primeiro jogo no Maracanã, eu era a revelação do Grêmio com 21 anos. E o primeiro jogo na final contra o Flamengo no Maracanã, eu joguei e machuquei no intervalo. Saí e torci o joelho, fiz uma falta no Zico, uma falta tática. E tive que sair do jogo e fiquei de fora das duas finais no Grêmio. Nós perdemos em 82. Empatamos 0-0. Teve uma mão lá do Andrade, que era o gol do título era o gol do título do Grêmio. O Grêmio era campeão, porque empatamos no Maracanã, a gente ganhava 1-0, aí empatou 0-0 e foi pro terceiro jogo, nós perdemos daí 1-0 pro gol do Nunes. Então tem algumas situações assim que me colocaram naquele desafio mais presente no meu corpo, assim, machucando, mas também para mim me reavaliar em termos de me controlar um pouquinho para não machucar muito, para buscar uma regularidade. Pois é, e é uma coisa assim, que essas escolhas tu fazia com segurança ou tu encarava o desafio, assim, tinha que, não vou ficar no conforto, eu preciso ir mais, eu preciso ir além, porque as tuas escolhas também, né, naqueles momentos moldou a tua trajetória. Tu vai, como eu falo, tu vai construindo à medida que tu vai
subindo na carreira, tu vai melhorando, vai se destacando, tu vai construindo uma confiança, tu vai, sabe, o teu ego vai melhorando, tu vai tá tendo performance, tá melhorando, tá amadurecendo, tu tá vendo que você como jogador e eu como, porque a gente jogava embaixo. Eu era destaque da categoria de base, nós fomos tricampeões gaúchos, tricampeões embaixo, na base. A gente, quando ia treinar com o profissional, a gente achava muito fácil, porque era menos intenso, era mais lento, um jogo mais lento, era mais corrido, na base era mais corrido. Então ficava assim uma situação de, pô, é mais fácil jogar do lado de gente boa, de cara que tem mais técnica Entendi. e diferente do que mais correria no campo ruim, os campos piores que tu fazia, então tudo ficava melhor no profissional. Então isso foi dando mais confiança. Agora eu sonhei muito, né? A gente sentava naquelas cadeiras do Olímpico ali, a gente chamava antiga caverna. Caverna são duas concentrações que tinham debaixo das cadeiras, tinham três na realidade, né? Duas, uma do infanto, juvenil, e a do profissional era mais lá à esquerda, mais longe, daí era mais qualificada, tinha ar-condicionado, tinha televisão a cores, e a nossa era mais regime militar, todo mundo dormia junto, chamava de caverna pelo próprio O pejorativo nome, ambiente ali, pelo né? ambiente que foi formado, uma televisão só preta e branca em cima de um armário que existia. E a gente daí, quando antes do jogo, a gente ia lá pra cima, via ver o Grêmio jogada, e putz, tu começava a alimentar o teu sonho. Eu disse, puta, eu quero estar vestindo essa cadeira, ver a torcida, ver o Grêmio crescendo, porque a década de 80 foi muito importante para quem trabalhou nesse período, porque a gente tornou o Grêmio um clube grande para um clube gigante, ver as conquistas internacionais, né? E a base, inclusive tem um cara que está fazendo um livro sobre os jogadores formados na caverna, e são Uau, muitos que jogadores legal. que foram formados ali e ajudaram muito o Grêmio na conquista, mas nos empoderou muito, porque a gente estava vendo que cada atleta que dava certo ali fazia o Grêmio dar um salto de qualidade nas conquistas que estavam aparecendo. E a gente trabalhando, trabalhando, porque tinha decisões que tu tinha que tomar de comportamento. Eu não podia parar de estudar, eu continuei estudando, porque eu não queria saber que a minha carreira era muito curta, muito curta. Algumas decisões tu tinha que jogar depois como dentro, porque tem algumas decisões que o treinador ele te coloca uma situação em que você tem que escolher. Ah, vamos jogar desse jeito, e tu tem que ter personalidade para falar, independente de ter 21 anos, novinho ou não, tu não pode ser engolido, tu tem que chegar lá e se posicionar. Atitude para se posicionar. Então sempre eu nunca fui um cara sempre assim, como profissional, sempre muito disciplinado, nunca de procurar falar muito, observar bastante, para aprender, observava muito e tomava sempre a decisão que eu achava correto, sem influência de ninguém, com aquele cara que eu conversava aqui dentro. Maravilhoso. Paulo, eu tenho que comentar agora, rapidinho, dentro desse nosso episódio, que eu tenho dois parceiros também, forte aqui no Você Pode, que é a instituição Secret. Sicredi Certo. e a Óptica Wolf. Ah, que legal. Os dois acreditaram aqui no Você Pode desde o início e eu tive muito incentivo por parte deles e possibilidades de alavancar um sonho que era criar o programa Você Pode, e essas duas instituições nos patrocinam hoje Ah, que aqui. bacana. Bacana, tenho muita gratidão. Quanto tempo tem o Podcast a programa? gente começou metade do ano passado. Conseguimos, da metade do ano passado até o final, em torno de 10 episódios na primeira temporada. Ah, E dentro disso, a Óptica Wolf e o Sicredi sempre, desde o apoiando. princípio, apoiaram, acreditaram que aqui sairia conteúdo para as pessoas serem impactadas, incentivadas e que a gente pudesse, como você, esse papo maravilhoso aí que tu está nos relatando de vida, de superação, decisões, fortaleza, né? Que Deus deu os dons da fortaleza para nós. Então, tu tá mostrando muito isso. E essa galera que está nos assistindo, para você aqui, Sim, tenho certeza que vai ter muita inspiração dentro desse episódio que nós estamos formatando aqui. certo. Eu acho que parabenizar a Sicredi e a Wolf pela iniciativa de patrocinar o teu podcast, que é bem interessante, porque é diferente do que eu, principalmente dentro da minha profissão, sempre vai falar só sobre minha história e poder relatar.
Uma questão que é importante na vida, aspecto de superação, capacidade de superar. Você pode fazer pessoas acreditar da onde eu vim e aonde eu tô chegando aí, encerrando uma jornada e tô ainda querendo, mesmo meu corpo tá cansado, mas minha mente não duvida de que eu sou Maravilhoso. capacidade, a minha capacidade eu tô querendo ainda, se até falei o seguinte, em alguns momentos a gente tem uma vontade de voltar a trabalhar com energia, eu preciso fazer umas 3, 4 cirurgias no meu corpo, tudo sequela de artrose que estão se formando, mas eu não vou deixar de jogar Isso. eu queria jogar futebol, mas não posso mais jogar futebol, mas isso é capacidade de superação, eu vou trabalhar em cima da dor. A dor para mim ela é muito superficial. Os médicos ficam apavorados, pô, como é que eu fiz uma cirurgia de hérnia inguinal, coloquei 2 cestinhas nos 2 lados. Ele, cara, como é que ele tá há tanto tempo com o tamanho da hernia, que ela tava bem saltada, parecia, tava bem saliente ali no Aham. espaço. E ele devia ter dor. E eu tinha dores, às vezes, quando fazia um esforço físico muito Aham. grande, jogar vôlei, se Claro. atirava, aquela coisa. A gente gosta de raça, determinação, se atirar na areia fofa, e areia fofa, né? Mas aí começou a pegar agora aí outra perna, né? Começou numa artrose, mas eu vou continuar, preciso fazer musculação, vou fazer musculação, já estou me determinando, já aumentei até a minha massa muscular boa, a magra, que é importante, né? Isso. Aí já aumentei 4 quilos com o auxílio da minha filha, que é médica, mas esse programa assim, é bem interessante, assim, e eu trabalhei muito, porque eu fiz psicologia desportiva também, na minha formatação para ser técnico de futebol, eu também precisava trabalhar sobre os valores que são muito importantes dentro do futebol hoje, Sem que é dúvida. a neurociência e a parte emocional. A Sim. parte emocional hoje ela está ligada diretamente a Direto. resultado. Hoje a capacidade do atleta, se ele não tiver um comportamento de saber assimilar bem derrota, vitória, hoje tem um peso muito grande, porque hoje eu sempre falo a online, onde tu joga online. Antigamente tu jogava, tu sabia do resultado só no outro dia que tu ia ler o jornal para ver o que ia falar de você. Hoje tu sai do jogo, tu já tá Ah, online, já já tem tem o repercussão. comentário, já tá a Isso aí. repercussão, já estão os caras te medindo, te julgando, e aí você Ser fortaleza. tem que ser uma fortaleza, tem que ser muito forte para bater no peito. Isso eu falo que isso é uma blindagem que é importante um clube de futebol fazer. Eu até falo que o Grêmio e o Inter, principalmente o Inter, foi muito pouco blindado esse ano em termos de muito aberto, assim, exposição, toda hora aqueles jogadores do Inter dançando, e aí os caras fazendo gozação, ó, Arerê vai cair para a Série B, os caras dançando. Isso é falta de blindagem de assessoria esportiva, de um clube como gigante como o Inter, não pode expor seus profissionais dessa forma. Claro. Entendeu? O Grêmio também teve uma época lá que os jogadores muito denegridos, e a gente sabe que futebol basta 30 minutos, basta 90 minutos para tu mudar teu conceito em relação aos Com atletas. certeza. Mas muito presente sobre essa coisa do poder, sabe? Do poder de você acreditar em você mesmo, que você tem capacidade, que Isso você aí. pode desenvolver o teu potencial. Eu era um alemãozinho que ficava vermelho, a professora Paula Afonso. Alemãozinho. Cara, eu ficava branquinho, começava a ficar vermelho, todo mundo me olhava, cacete, o que vai me perguntar agora? Pá, agora eu enfrento, ainda eu confesso que eu tenho dificuldade. O meu grande é pegar aqui contigo não, mas assim, pegar o microfone na frente do público, ficar Aham, falando. Eu disse, não, aham. isso pega o meu irmão, que tem facilidade, esses caras de jornalismo. Sim. Eu disse, passa o telefone para eles, mas eu enfrento palestra de É, 30, 40 pessoas, tem que, pô, aí ficou uma coisa banal, por quê? Porque eu também me preparei, me superei para passar por claro, aquilo ali. esses muros que foram construídos. Ó, tu quer chegar lá, tu tem que saltar, passa e vai construir pontes para ter objetivo, senão é difícil É, chegar. o medo faz parte, mas tem que ter coragem, O medo e a coragem estão muito ali, muito, 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 muito próximos, né? né? Muito Bacana, próximos. bacana. Não, é lindo porque esses desafios são a blindagem que tu vai construindo. Tu te fortalece, tu te conhece. Isso tu tem. Eu digo que nada é fácil, né? Porque no momento que tu me lança uma crítica, né? Ou eu perdi, né? No teu caso, perdeu um jogo, mas tu tendo essa autoconfiança, dizendo, não, realmente eu posso melhorar, errei, se autoavaliar, determinar para ser melhor e realmente, sabe, ser mais humilde, mas isso não tem
não levar muito adiante, porque o cara vai se empoderar, como você fez, trilhou toda essa história, cresceu. Como é que hoje, assim, tu olha para trás, eu penso assim, você, né, começou lá, foi chamado para o profissional, e eu não sei, posso falar um erro aqui, tu me corrige, mas chegou lá, tava, sei lá, Renato, tava o Baidec, tava a galera que já jogava, assim, como que foi essa conexão? Não, por um lado foi bom porque o Baidec já convivia com o Renato, nós já convivíamos na base, nós subimos tudo Ah, juntos. sim, Então a entendi. gente já era amigo de base, Já ali, de base. nós já jogávamos junto ali. Então, Isso. quando ele subia, a gente subia, mas subíamos mais ou menos na mesma geração. Aqui a gente encontrava, por exemplo, o Leão. Era um cara, opa, seleção, fazia propaganda de cueca, aquela coisa toda, mas daqui a pouco com a convivência ali, ele já vai virando parceiro. Agora, o que é importante nesse momento, só para voltar naquele assunto, é tu argumentar bem, argumentar, tu ter argumentos para você se defender de alguma crítica. Só para te passar um lance que aconteceu aqui em Juiz, inclusive. Eu tava na academia, ele, pô, Paulo, os caras estavam falando na Rádio Grenal que, pô, que tinham tirar você e o Roger Flores da Calçada da Fama. Aí eu disse, pô, podia ficar chateado, né? Mas eu peguei pra ele e falei o seguinte, cara, como é que eles vão querer poder tirar-me da Calçada da Fama? Pô, se eu trabalhei 11 dentro do clube, eu joguei 480 e poucos, 489, foi o quinto, sexto que mais vestiu a camisa do Grêmio, cara. Era pra mim estar comemorando, o torcedor gremista comemorar, eu tinha uma identificação muito grande com o Grêmio, só que eles não sabem a parte interna, o torcedor não sabe o que acontece intramuros, Isso aí. que o profissional, ele tem uma carreira de 15 anos, já tinha uma combinação da diretoria do Grêmio com o Paulo Bonamigo, que era um momento que ele tinha que também fazer a carreira profissional, ganhar um dinheirinho dele, ou ir para fora do país, ou eles iam me trocar com um time grande do futebol brasileiro, Corinthians, tinha uma possibilidade do Corinthians, né, para trocar para um jogador do Corinthians. Enfim, já tinha umas negociações mais ou menos em comum acordo, entendeu? Junto com a diretoria, que era um momento que eu precisava também encarar novos desafios. E eu fui um atleta que honrei a camisa e quando eu não saí de graça. Eu botei US$ 1 milhão lá dentro pro Grêmio. O Grêmio com o dinheiro que entrou pro Grêmio, o Grêmio fez um limão, uma limonada. Ele contratou 5 grandes jogadores: Assis, Edinho, que era da seleção brasileira, Jandir, Lino, e mais 2, Elcio, e mais 5 jogadores foram campeão da Copa do Brasil no ano seguinte. Então, eles não podem ficar chateados. Quem tem que estar chateado comigo é o torcedor colorado, que eu não fui pro Inter e não consegui ser campeão da Libertadores. Cheguei na semifinal, perdemos pro Olímpia. Aí eu tenho que chegar e tenho que pegar uns argumentos e dizer, o torcedor colorado tem razão. Eu não consegui honrar a camisa do Grêmio. Agora o Grêmio não pode me cobrar nada, porque Perfeito. eu entreguei em campo, em comportamento, em resultado, em conquista e ainda a parte financeira que pesa muito. A gente sabe que pesa muito, porque teve um investimento em cima do Paulo Bonamigo como atleta, na alimentação, no treinamento, dia a dia, em tudo, no salário, nos contratos, mas justamente para um Claro. dia eles retornar isso como receita para o clube, e essa receita entrou, Entrou. entendeu? Sim. Então, aí pois é, mas é aquela coisa do fanatismo, Do né, que a gente tem fanatismo. que respeitar. Mas o argumento que eu dou é que aí que justifica assim um equilíbrio, uma conduta que tu tem que ter nesse momento. Então, em relação aos companheiros, é muito bacana, porque a gente já cria ali na caverna uma certa unidade, assim, muito, muito bacana, e fica, todo mundo, chega um momento, é o seguinte, que tu vê a parte coletiva, mas chega um momento que vem a parte individual, que tu tem que lutar por você, porque o cara que dá todo lado não vai Não lutar por vai você, curtir, né? é você que tem que performar, você que tem que buscar rendimento, você que tem que mostrar o seguinte, ó, eu quero vestir essa camisa profissional. Maravilha. Então, aqueles aspecto técnico importante, aspecto físico é importante, tudo, né? Mas o aspecto emocional Emocional é muito forte, né? é muito Eu ia determinante, é te muito, perguntar até muito assim, presente. porque daí teve um momento, até nós estávamos conversando antes aqui de começar a gravar, que tu me mostrou uma foto linda, que eu me encantei. Que também as pessoas não entendem isso.
que é a tua força para tomar decisões até que relacionam a tua família. É muito, muito pesado, muito pesado. São perdas. Eu acho que foi um momento bem difícil quando eu tive minha separação. Tu perder, por exemplo, o laço com a tua filha, porque o que acontece? Além da separação da mulher, que isso é normal, às vezes tu deixa, isso faz parte, muito ocorre. Aí o problema é tu separar da tua filha, porque você vai para um outro estado, você segue a minha carreira e ela fica, ou ela também pode ir para outro lugar do país, fica distante. A Paulina era muito presente assim na minha vida e foi muito marcante no meu. Eu era muito novo, né? Eu tinha 23 anos. Pois é, exato, 23 anos, era muito. Esse é o teu. Mas isso me ajudou muito na minha maturidade. Assim. Aí que tá, falou tudo. Muito, Falou muito, tudo. porque daí aumentou meu propósito. Se eu tinha um propósito antes, que era minha família em Juí, minha mãe e meus irmãos, aí já veio um propósito também importante, que é minha filha, o casamento, o crescimento, eu tinha responsabilidade de família, já comecei a me aquietar um pouquinho, você para de olhar assim, opa, porque fica nesse ambiente que você antigamente o atleta profissional não tinha uma estrutura de ter um manager, de ter um agente, de ter uma assessoria, de ter não, tu era sozinho, absolutamente sozinho. Então as pessoas que se aproximam de você, querer ser teu amigo, são muito oportunistas, né? E são muito assim aproveitadoras no sentido de que eles querem ter um agente, um jogador de Grêmio em algum lugar, ser amigo do jogador do Grêmio Internacional para estar em algum lugar, ir para um barzinho, ir para uma boate. E isso era uma frequência muito grande no Estádio Olímpico. Tu tinha que ter uma cabeça muito madura e quando tu parte para uma situação mais de foi para um casamento, daí tu te acalma, opa, vamos pensar na carreira, que ela é curta, Tem uma carreira antigamente era 33 anos, hoje era um pouco mais longa. E aí tu amadurece, né? Mas foi um período assim que eu precisei de muita, muita oração, muitas pessoas me ajudaram nesse momento também. Mas depois, logo, Deus nos fortaleceu, me dando uma família maravilhosa, um segundo casamento, com 3 filhos, com mais 2 meninas e mais um menino. Então, isso aí veio aquele conforto, né? Veio o conforto mesmo, que a distância que a gente teve, assim, nos criou alguns ruídos assim internos, assim, algumas dores que tu tem que aguentar sozinho, isso aí tu não tem como desabafar com ninguém. Tu aguenta sozinho, tu segura, figura, só o tempo cura. Mas hoje eu tô tendo uma convivência com ela assim maravilhosa, tô tendo a oportunidade assim de ficar perto das minhas netas, tenho 2 netas, só tenho mulheres na minha vida, né? Coisa boa. Eu gosto disso. E muita alegria, né? Muita alegria. Muita Isso eu sempre falo, eu não gosto de maximizar problema. Pelo contrário, qualquer problema para mim é pequeno. E vai ser sempre pequeno. Pode aparecer o Trump, não vai me abalar. O Trump nos atacando aqui, que Pode vir. não, pode, tudo é pequeno, gente. Olha, a vida é maravilhosa. E o que tem, e tem que aproveitar, otimizar bem o tempo, aproveitar, amar bastante, poder passar amor, porque depois daqui a pouco tu tá seguindo. Olha só, eu separei só uma frase aqui que eu queria te perguntar diretamente, assim. Se alguém hoje está com medo de decidir, o que tu diria para alguém, para essa pessoa? Que ela tá com medo de decidir alguma coisa na vida dela. O que tu diz, dada a tua trajetória fabulosa, de poder, de se conhecer, de se fortalecer, de aguentar a dor, mas ir além, sabe? De te empoderar com aquilo. O que tu pode dizer para essa pessoa? Consulte. Se alguém hoje está com medo de decidir, o que tu diria? Eu diria para não ter dúvida na decisão que tomar. Quando tomar uma decisão, certo ou errado, fique em cima da decisão. Mesmo que ela seja errada lá na frente, pô, tomei uma decisão. Eu tomei algumas decisões erradas. Mas talvez as decisões foram até bem para muitas coisas na minha vida, para amadurecer, para alguns relacionamentos, para algumas situações. Então, isso é normal tu errar.
tu refletir e toma decisão e siga ela. Eu sou libriano, né? Eu sou um cara bem equilibrado. Mas quando tomo uma decisão, eu dificilmente volto atrás, entendeu? Então, é aqui, então é aqui que eu vou seguir, entendeu? É difícil voltar atrás, é muito difícil de demover de uma ideia. E a gente sempre tem uma pergunta. Fala aí, Matheus, quanto tempo nós estamos? 40? Tá ótimo, maravilhoso, baita papo. Hum. Tá gostando, Matheus? Tá? Garoto, isso aí. Sabe, Paulo, que o grande propósito desse programa é isso. É Paulo Bonamigo em persona. Porque tu mostrou garra, tu mostrou muitos momentos da tua vida que tu tomou decisões, as escolhas que tu fez, tu abraçou e encarou elas 100% e te trouxe até aqui. Então a gente tem isso aqui no Você Pode para que as pessoas tomem suas decisões. E como tu falou, elas encarem ela. Depois pode até ser que errem lá adiante, mas naquele momento era a melhor decisão, certo? Então esse programa é para isso. E a gente sempre tem uma pergunta final para a gente discorrer aqui. Se tu tivesse que dizer algo para esse nosso público aqui, você pode, o que tu diria? Que você pode, você tem potencial, entendeu? Porque eu acho que Deus dá talento para você desenvolver nesse plano, nessa vida. Que não pode você, na primeira dificuldade que aparecer, desistir. Não. Seja resiliente, porque nada parece vai cair do céu para você. Você tem que correr atrás, tem que ter essa capacidade de superação que todo mundo tem. Eu conheci, eu não sabia que eu tinha. Com o tempo, eu fui me conhecendo. O autoconhecimento é muito importante também em algumas atitudes tuas na vida, porque tu vai conhecendo a força interior que você tem. Eu dizia assim, pô, tinha muitas atitudes que eu tomei, eu não imaginava que eu tivesse essa força interior, que ela tá aqui dentro, que faz com que você se agiganta, que você se transforme. Na hora que precisa, você ser um cara que tem tomar uma decisão, ser firme, tu vai ser. Tem hora que tu tem que mediar alguma situação, tu vai ser como chefe de família, de uma empresa. Então, eu acho que é importante você não entrar numa zona de conforto que é muito fácil. É o comum, é mais fácil tu chegar, tá tudo bem, tá tudo ok, não querer embate, não querer conforto, não querer. Não, vai em frente, a melhor coisa que tem. Às vezes as derrotas são aprendizado, cara. Eu sempre falo, quando perdi um jogo, eu tô aprendendo, e quando vem a vitória, aí o gosto é muito mais saboroso. É maravilhoso, porque essas decisões nos transformam, né? Né? Então, com certeza. E principalmente aquelas quando tu menos espera, quando tu tem menos expectativa, quando daqui a pouco alguém está colocando uma oportunidade para você no teu serviço, ela, e aí você, pô, mas eu não estou preparado. Não se prepara para isso. Eu falo para meus filhos, gente, é, eu acho que tudo é importante, a determinação, é a vontade, mas acima de tudo é você querer. Eu quero, persista, vai lá, naquilo que tu gosta, naquilo que tu faz. Eu oriento meus filhos, mas eu falo para minha esposa, eu não vou tomar decisão por eles. É ele que vai escolher a namorada dele que ele quer casar, é ele que vai escolher o emprego dele. Eu não vou querer que ele seja jogador de futebol, não vou impor pro meu filho se ele não tem Perfeito. talento para fazer aquilo. Eu vou incentivá-lo. Eu tô aqui como pai para dar suporte a ele na decisão, certo ou errado, vai estar aqui, vai estar aqui. Eu tô aqui, meu filho. Tô aqui para te dar suporte. Então, eu sei do valor família é impressionante, porque são as pessoas que vão estar sempre ao seu lado. A mãe sempre foi uma fortaleza, porque é no momento de uma cirurgia que eu tive que fazer de apendicite, no momento que eu quebrei a perna no Grêmio, que fui fora da Libertadores, só fui jogar o segundo tempo do Mundial. Eu perdi a segunda parte da Libertadores toda, só joguei a primeira fase do Flamengo e América, quebrei minha perna do Brasileiro, fiquei de fora do mata-mata e da final da Libertadores. Só fui voltar no segundo tempo do Mundial.
A mãe estava lá comigo, me cuidando, estava lá comigo me cuidando, cuidando da minha perna, estava de muleta, antigamente eu usava muleta. É, quando eu fui para Portugal sozinho trabalhar, ela também foi 3, 4 meses, encerrando minha carreira em Portugal, no frio, norte da Europa, ela foi comigo lá, ficou comigo um tempo. Sempre muito de quando eu trabalhei no Remo como técnico, eu estava com minhas 2 filhas pequenas, minha esposa voava, ela ia lá para ficar junto com as minhas 2 filhas pequenininhas de 2, 3 anos, junto com a Lolo, que era a nossa babá, ficava no hotel junto com as crianças, ficava 2 meses comigo lá. Eu tinha que trabalhar como técnico e sempre muito presente quando fui no Rio, lá para filha pequena, para ajudar minha esposa, que era comissária, não era mãe, né? Tinha que trocar fralda, ensinar a mãe sempre presente, e isso é impagável, né? Isso é só quem tem amor mesmo pelo filho pode fazer isso. Então, mas é um tipo de programa assim que eu gosto, porque trabalha muito em cima daquilo que foi minha carreira, que é Maravilhoso. muito mental, muito força mental. Hoje eu até fiz um trabalho de formatação minha, de capacitação lá nos Emirados. Aí era para escolher um tema de assim, a força mental Espetacular. no futebol atual. Aí eu falei sobre, tive que estudar tudo sobre o que é importante hoje é você ter um coach para também dar uma força para o treinador. Tem horas que o próprio gestor do clube ele está acabado, precisa de um cara para levantar Dá ele, porque uma... ele é um espelho, ele é espelho de um que hoje para mim é o cara mais importante que o CEO do clube, que o CEO cuida da parte administrativa, mas o que traz resultado é o treinador, e o treinador um tem que ter suporte. comando, tem que ter cabeça boa, equilíbrio, tem que ser inteligente para saber gerir um grupo, deixar todos eh, preparados para entregar resultados. Isso não é fácil. Isso é uma comissão, tem que ter uma comissão Forte, multidisciplinar né? muito, muito firme, assim, com muita competência, porque hoje nós estamos passando por uns momentos assim meio difíceis em termos de relacionamento, em função da internet, muita facilidade de informações, então tu tem que ter essa capacitação também para poder desenvolver. E a galera nova, muito influente no sentido de absorver muitas bobagens que tem bem pelas redes Bobagem, sociais, bobagem. né? E eles estão que nem uma esponja hoje, Claro. os profissionais. Eles querem, antigamente, eu falo o seguinte, década de 80, a gente fazia um tipo de treinamento em que o treinador ele escalava o time e jogava os coletes. Em 2000 já tinha alguns trabalhos, mas hoje, se você, hoje 2020, 2030, hoje se você não chegar e não treinar, fazer princípio de propensões, como o meu time vai atacar, como o meu time vai defender. Antigamente não tinha isso. Como o meu time vai ficar na bola parada, como o meu time vai fazer a transição, o contra-ataque, que hoje é transição ofensiva, Sim. como vai ser tudo esquematizado. Se tu não entregar isso para eles, tu tá desatualizado, tu tá fora do mercado. Hoje eles querem um nível de informações que tá muito grande, hoje a tecnologia tá muito forte, tu pega, tu estuda adversário, tu consegue mostrar o que tu fez no treino, tu consegue mostrar também no campo, no campinho ali, na parte tecnológica. Então, tudo muito evoluído. E eles estão querendo isso, porque eles vêm da turma, eles são da turma do computador, eles não jogaram no campinho, eles jogaram no Sim. videogame, né? O campinho Tudo não no tem mais, cara. digital, Hoje né? não tem, é tudo digital, cara. É verdade. Então é bem bacana. E aí, por isso que é o seguinte, por isso que a força mental tá muito incluído nisso. Então, você pode. Bora. Isso é sempre muito forte, cara. Eu acho uma palavra, essa palavra, parabéns, ela é muito forte, muito presente, assim, minhas palestras, assim, como técnico, de fazer eles acreditar que são capazes de realizar, de vencer, e não superestimar demais o adversário, que esse é o grande problema, às vezes, que tu olha para o adversário, puxa, mas ali tem uns super-heróis do outro lado, né? Não é um É, super Flamengo. Que isso, gente? É uma bola 11 contra 11. isso Não aí. tem nada disso. É tu ter uma boa aplicação, é tu saber marcar forte, ter intensidade e acreditar, botar Isso na aí. tua mente que tu tem, sabe? Aí vem a parte da superação da capacitação física, né? Que eu sempre utilizo muito. Nós temos
um litro que a gente está preparado. Daí tem um outro litro da superação. Isso aí. Sim, quem usa a superação são os vencedores. É aqueles que acreditam. Aquilo ali está guardado no corpo dele, o segundo litro, são daqueles vencedores que se superam. Eu tive jogadores que chegavam, professor, 25 minutos, estou cansado. Eu disse assim, caramba, uma falta. E lá nos Emirados não podia trocar, por exemplo, um estrangeiro que pedia para sair por um local que a diferença era muito grande, o peso era muito grande. Aí eu falei para ele, isso tá na tua cabeça, cara. Eu xingava, tá na tuas cabeças, cara. Bota na cabeça que tu vai jogar mais 20, vai terminar o jogo, tu vai. Busca, trabalha a tua superação, gasta o segundo litro que tu tem, que a gente te prepara, o preparador físico te prepara para ter um segundo litro da reserva se precisar. Se o jogo pedir, você tem. Você tem essa capacidade, mas tua mente tem que coordenar isso. O teu indivíduo aqui dentro, né? E aí tem que ter o parceiro. Tem que ter o parceiro. E aí, se não saber utilizar isso, tu fica um jogador comum igual aos outros. Os caras que se superam, um Cristiano Ronaldo com quase 50 anos jogando bola hoje, o Messi, porque eles têm o extra, o fora, né? Claro. Eles estão com a consciência que... Mas eles enchem esse litro, né? Maravilhoso. Eles enchem esse litro, o segundo litro. Isso aí. Não é só o primeiro, eles pegam o segundo litro, ó, eu vou encher novamente. Porque tem gente que... Os outros estão só no primeiro. O Neymar não enche o segundo litro. Por quê? Aí ele quer puxar o segundo litro, ele não tem, porque não se prepara, não treina, só que é mídia social, rede social, balada, festa, navio. Aí, pô, o maior craque nosso, que era a esperança nossa das últimas Copas, agora já não, né? Agora já não. Que loucura isso. Então a falta de hoje empoderamento para encher o segundo litro tá aquém. As pessoas, a galera nova aí ainda não tem essa consciência. Muito poucos que querem encher esse litro. Porque precisa de sacrifício, né? Claro. Precisa de dor, precisa de treino, precisa de cansaço, suor. Porra, lá mas se tu tiver isso tudo é treinável, né? Isso tudo é adaptação. Se tu tá acostumado a treinar forte, tu só vai querer treinar forte. Se tu tá treinado a treinar, ser treino preguiçoso, tu vai treinar preguiçoso. Se tu jogar com intensidade o tempo todo, tu também vai ter. Então é adaptação. Tu chegar ao seguinte, opa, não tô tendo resultado, eu tenho que fazer alguma coisa. E isso é capacidade de superação. É a gente achar que acabou, não, continua. Duvida da tua mente. O cara que acredita, ele duvida da mente dele, porque ele começa a combater o cara que tá, eu tô cansado, não tá. Ele briga, e é aquele que não desiste, que persiste, até quando o caminho ele é injusto, tá cheio de pedra, mas ele continua acreditando. Então isso é a capacidade de superar. Maravilhoso. Então, daria para dizer, dentro desse teu ponto de vista, todos podem. Todos podem. Tem que querer. Porque se nós regularmos que todos somos seres humanos, temos todo o tempo igual para todo mundo, basta o que quer ser esforçado se superar, porque o cara que é preguiçoso, ele é condicionado, é dele. É a escolha dele. Pode tirar. Mas ele pode. Pode, assim com como certeza. Você fez toda essa trajetória maravilhosa, vencedora. Pode. Qualquer outro poderia também, alguém, né, que está hoje na tua idade, poderia também ser um Paulo Bonamigo da vida. Pode. Mas ele escolheu outras coisas. Pode. Eu posso brilhantar um pouquinho mais, por exemplo. Quando jogava aqui na Várzea, em Juí, eu nunca tinha feito trabalho físico. Nunca. Trabalho físico, eu só jogava bola. Não tinha trabalho físico. A gente ia pro amador, não tinha trabalho físico. A gente se encontrava fim de semana e jogava. Sim. O treinador botava e jogava. Quando eu fui pro Grêmio, começou corrida contínua. 8 quilômetros. Meu. Aí eu disse assim, 8 quilômetros e o treinador escalava o time e quem chegava primeiro. Entendeu? Eu disse assim, meu Deus, eu nunca fiz uma coisa. Corri 800 metros, começou a me dar o homem da faca. Eu apavorei, disse, não vou conseguir ser jogador. Na minha cabeça, a cabeça começou, o que é isso? Cara, eu encontrei a primeira pessoa que chegou assim, ó, preparador físico, ele falou pra mim, eu acho que como é que era, Dirceu alguma coisa, era o Dirceuzinho, o preparador, ele falou, Paulo, esquece, você nunca fez corrida contínua, calma, que na segunda corrida tu já pode até sentir, mas na terceira, quarta, acabou, não deu 2, 3 meses, porque toda segunda-feira a gente corria 8 quilômetros no relógio, todo mundo buscava
25, 30 minutos no pau ali, todo mundo, cada um no seu ritmo. Aí o que aconteceu? Em 5 meses eu já era entre os 4 primeiros, Ó, melhores olha aí. corredores. É Eu não treinável. completava, eu não conseguia, eu ficava com vergonha, o cara me pegou a pá no Aham. baço. Sim. E não estava acostumado com aquele Olha aí. órgão, o tipo de corrida, porque não fazia, musculação, tudo. Eu cheguei no Grêmio com 63 quilos e eu competia com 15 quilos a mais. Eu fui para 78 quilos, então desenvolvi a Massa massa magra. muscular, massa magra. Eu desenvolvi. Perfeito. Cheguei com 16 para 17, 1,73 m. Aí desenvolvi, fui para 1,80 e 77 competindo, de massa muscular, de força física. Foi desenvolvendo. Eu fiquei até a parte profissional, mas desenvolvendo forma. Por quê? Porque eu queria, cara. Eu podia chegar e desistir. Não dá pra mim que eu nem maratona faço. É, Cara, não é. aí, não, eu quero, vamos lá, é isso mesmo. Então vamos ver. Já na segunda deu de novo o Homem da Faca, mas já consegui completar a maratona. Na terceira já Foi. nem Já Homem da tava. Faca tinha Olha mais. aí. Já começava. Maravilhoso. Nós fazíamos muito em Ipanema, lá tem o bairro Ipanema em Porto Alegre, né? Isso. Ipanema era uma zona mais plana. E no Parque Saint-Hilaire era aclive no meio do mato. Aí tu corria, subia, sobe e desce no meio do mato Nossa. e o preparador lá, e te controlando, treinador lá também olhando. E é muito, muito sacrifício, gente, é É, muito é. treino, mas assim, adaptação, porque depois que tu faz, vai embora. Tu passa aquele período de adaptação, por isso que tem que querer, o cara querer de verdade, não é querer que apareceu o primeiro muro médio, ele não querer, É isso aí. saltou o pequenininho, o segundo já não quer, tem que olhar o grandão, é esse que eu quero. Vai doer, Esse mas vai, os outros vão ficar pequenininhos depois, exatamente, né? isso é querer. Pra É. mim, isso é querer, porque não adianta o cara dizer, mas eu quis, mas não consegui, não, tu não quis. Meu, eu chego a me arrepiar. Não, tu Muito não lindo, quis. muito Tu lindo. não quis. Quis pela metade. Desistiu no primeiro desmaio que tu teve. Desmaia, toma água e volta. Volta. Olha tanto exemplo. Uhum. Cara, se tu vai na tropa de elite, eu tenho. O meu cunhado é comandante do BOP, do Rio de Janeiro. Os cara. Entra uma água gelada lá no alto, no Teresópolis, com temperatura quase de 4, 5 graus, com temperatura de -10, água gelada. Eles têm que ficar lá e não desistir, até o comandante dizer, ó, pede pra sair. Ele fica toda hora te desafiando, pede pra sair, pede pra sair. Ele, não vou sair, não vou sair, não vou sair. E eles só ficam com os caras que querem de verdade. Olha só. Esses é que servem pro BOP, não aqueles que na primeira dorzinha. Já. E sabe o que os caras fazem? Olha como é o importante sentido coletivo. E eu Claro. acho que sentido Pra como tudo, time. né? Eles começam a juntar os corpos pelado. Eles começam um colar no outro para gerar energia, para gerar calor e para eles junto Aguentar tudo. conseguir suportar essa dificuldade. É por isso que depois um morre pelo outro lá nas favelas, que eles sobem lá. Porra, quando eles matam um policial do BOP, tu não sabe o que representa. Lorenzo, porra, os caras, eles querem no outro dia subir o morro. Eles querem pegar o cara que matou. Porque é o cara que tava lá Eles se querem aquecendo irmão, junto com eles. Aí exato, eles criou aquela viram, união. cria aquele espírito de Massa. coletividade, assim, pô, o cara salvou minha vida aquele dia, pô, e agora morreu por mim, que cria esse sentimento também de Sim, unidade, assim, sim. muito forte, né? É. Muito forte, Massa, entendeu? massa. Então, não, eu tive gente fazendo palestra para mim, e eles contando para os meus jogadores verem o seguinte, olha como o coletivo é forte. Vocês têm comida boa, vida boa, e aí chega fim de semana, eu falei um dia, eu quando voltei dos Emirados, eu era técnico do Boa, me chamaram, eu disse assim, pô, eu fiz uma carreira bacana fora, 7, 8 anos, mas esfriou minha carreira interna, porque eu saí daqui do Bahia, e o Bahia, pô, um time que tava bem, e eu renovei o contrato no Bahia, mas daí apareceu os Emirados, não, vou fazer minha carreira fora. Quando eu fui para fora, tá, fiquei 8 anos, adormeceu um pouco minha carreira, que eu não fiquei fazendo marketing aqui, o que eu ganhei, que eu não ganhei, ok. Quando eu voltei, não, apareceu o Boa Vista lá no Rio, disputar um Carioca. Daí o Paulo, pô, Paulo, ano passado eu sou muito mal, mas eu vou te dar o seguinte, vou te dar um centro de treinamento bom, vou te dar um, 20 dias de dezembro para se preparar. Os meus jogadores estão tudo lá, ó, tudo desempregado, tudo passando, treinando separado agora, sem salário, porque eu não paguei separado deles. Se eles quiserem voltar, eles voltam, se não quiser, falei, mas nenhum se empregou. Cara, peguei na hora. Olha, Peguei na hora. Os coletivo. caras. Não, porque os caras estão tudo morrendo de fome. É muito fácil tu entrar na cabeça deles. O que a gente fez?
treino. Primeira sessão de treinamento, uma semana, de manhã à tarde, 14 sessões de treinamento. Eu tinha uma puta de uma estrutura, eu tinha um centro de treinamento, eu tinha sala de musculação, um centro de treinamento dos atletas profissionais do Rio de Janeiro, de uma associação. Aham. Então, novo, fizeram 2 campinhos Uau, novos, com os estádio, equipamentos, com tudo. hotel 5 estrelas. E aí ele montou a cozinha só do Boa Vista, levou uma nutricionista. Pô, ele levava salmão, levava picanha para os caras se alimentar bem. Eu disse assim, ó, eu vou alimentar bem eles, mas fica tranquilo que eu vou dar um pau neles, eu vou rasgar os caras, fisicamente nós vamos entrar voando no estadual, que era do Jorge Jesus, que Aham. era técnico do Sim, Flamengo, né, em eu 2019. vi. O que aconteceu? Chegou no final da semana, eles estavam vindo assim para conversar comigo, 5 líderes do time. Aí eu disse assim, eu já sei o que eles querem folga domingo à tarde. Nós treinamos de manhã, fizemos. Aham. Normalmente eu fazia bola de manhã, à tarde eu fortalecia, musculação, fazia preparando para o outro dia. Eu não queria machucar o time também. Se eu treino de manhã Claro, à tarde com a mesma intensidade, eu ia machucar. claro. Mas o que eu quis é fazer um days use, ficava o dia todo treinando lá, eu mandava embora eles para casa de noite, dormia em casa. Vinha outro dia, de manhã à tarde, eu ia para casa dormir. Descansava lá no hotel, tinha condição de ir com o descanso, eu já recuperava alguma coisa e dava para ganhar alguma coisa. Eu precisava construir o time. Perfeito. E nós tínhamos que fazer a surpresa, tinha que dar uma. E aí peguei 2 semanas, aí chegou, professor, podia dar uma. Eu disse assim, podia dar uma folga no domingo à No- tarde, esse era domingo de manhã, eu disse assim, era o Eric Flores, cara, tu sabe quanto o João Paulo tá pagando por mês para pagar esse centro de treinamento de qualidade de time top? Tá pagando 40 pau por mês para mim pegar e dar um treinamento só nesse tapete que é aqui. Pô, filho, mais um treino só. Depois vai ser o seguinte, vai entrar agora é um período pré-competitivo, antes da competição. Depois da competição vocês não vão treinar mais. É jogo quarto e domingo é só jogo, viaja e folga. Jogo, viaja, folga. Ah, tá bom, professor, tá bom. Foram, treinaram. Cara, resumindo, decidimos o título com o Flamengo. Dentro Olha, do Maracanã, na época da pandemia, tinha só 50% do público. E até não apareceu muito, nem sei se tinha televisão que passou esse jogo, mas foi uma baita de uma campanha que eles fizeram. O time voando, voou baixo, voou naquela temperatura do Rio. Agora, esse calorão que tá agora, pensa, é o 40 graus. desgaste. Mas isso o que que é? Levei a parte mental, levei o comandante do BOP, meu cunhado, ele dá palestra para time grandes, agora da Aham. Palmeiras. Paulo, eu vou lá e dou de graça pro teu time. Ele foi lá, porra, Paulo, eu ia falar só 30 minutos, mas eu falei 1h30. Cara, teu time tá super, pra decisão, tá super motivado. Os caras estão comendo, meu Deus, me deu os parabéns, cara. Esse time não precisa de nada, cara. Os caras estão super motivados, cara. Amanhã eles vão voar no Maracanã. Não deu outra. Saímos ganhando 1-0. E daí, estrategicamente, eu falei, gente, nós estávamos com o hábito de pressionar, de jogar Claro, pressionante. O time estava com perna. Vamos pressionar que a gente faz resultado e depois seguro. administrava. Aí, Flamengo, Deus disse, mas é Flamengo, Jorge Jesus, que também fazia isso. Eu disse, gente, pô, os caras estão voando, vocês querem manter. Paulo, nós queremos jogar do mesmo jeito. Manter que a gente adorou se defender pressionando com bola. A gente defendia com bola, ou seja, pressionava, a bola é nossa. Pressiona, a bola é nossa. A gente não corria atrás. Então Olha, tava sempre descansando. sim. Pressiona, os caras dão um chutão e a bola é nossa. A gente fica. E o time tá muito bem Ah, treinado. que Eu bacana. treinava muito essa pressão, saída de Sim. bola. Eu fazia muito, deixava sair do lado e quando ia pro lado, eu pressionava, subia o bloco. Os últimos 4 da primeira linha vinha, subia bem. Então deu muito certo. Então, e quando ele foi para a parte emocional deles, muito confiança. Olha Então eles aí. estavam tudo assim, tudo dentro daquele que a gente estava falando. Podia Não vir tem, quem quem fosse. fosse, cara. Saiu o bar. Foi o melhor time que o Boa Vista montou. Toda hora eles me chamam para ser técnico lá agora. Eu não vou, eu disse, não, eu não vou, porque eu sei que não vai ter. Eu entendi, minha maturidade me mostra o seguinte: para aquele momento era importante, mas Aham. depois os outros anos já foram altos e baixos, mas eram tudo jogadores que estavam, por exemplo, o Fernando Bob, que era do Fluminense, Eric Flores, que era do Flamengo, o Wellington Silva, que era do Fluminense, jogou no Inter aqui, lateral. Tudo jogadores assim que precisavam ainda mostrar mais alguma coisa, Isso. que tinham potencial que eu podia, que eles estavam embaixo e que certamente eu poderia alimentar Claro, bem botar isso e mais botar. E é tudo o que é a força mental, né? Força mental é lindo. que o trabalho foi importante, foi, mas Foi. porque deixou eles fortalecidos, eles querem trabalho. Isso E aí. o trabalho faz, Mas, faz o cara ter confiança. que coisa mais linda isso, cara. Confiança para
Hoje, se tu não trabalhar desse jeito, tu não adianta o treinador chegar e tentar fazer uma motivação sem dar o trabalho, não preparar eles para aquele sacrifício que precisa ser feito. Claro. Entendeu? Porque daí a mente já sabe, "Ih, eu já fiz isso muito, então eu vou conseguir fazer isso que ele está pedindo, porque nós treinamos isso. Sim. Então a gente se superar, superar é muito fácil para eles. Que E aí o loucura. trabalho foi bem desenvolvido. É massa, porque todos podem, você pode. E é como o Paulo falou, basta superar os desafios para chegar super alto, né? Cada um dentro dos seus limites. Mas pode, todo mundo pode. Paulo, Para mim, limite tem o seguinte, tem que o limite de cada um é calculado, tá? Mas tem que tem limite às uma vezes régua lá em é uma cima, né? régua para cima, É isso bota o teu aí. limite lá em cima, não bota, Não, eu é que tô no meu limite, o não meu limite é, é o que eu estou impondo em mim, é, mas sabendo que pode mais. pode, com certeza, não tem É isso limite, aí. tem que ser limite máximo, não é Máximo. limite mínimo. É isso aí. Aí tu vai ficar patinando. É sempre. Bora. Bota limite máximo, fala, pô, aí, no o final que é bacana, cara, porque a gente tem essa questão, porque a gente consegue depois se avaliar, porra, cheguei no meu limite e valeu a pena eu ter sofrido, tido dor, mas no final, a- a- quando tu chega na conquista maior, que é um título, uma conquista, aí tu olha para trás, quanto tu teve que sacrificar por aquilo, Perfeito. tanto que te superou, aí eles, pô, como valeu a pena, entendeu? Tem muita gente que me liga muito, porque também o treinador tem que trabalhar essa parte emocional do atleta para desenvolver a capacidade de se superar, cara, que o esporte é isso. Eu Mas, acho que o maior no esporte nosso, o maior é, profissional que consegue extrair, Bernardinho. Esse eu sou um discípulo dele porque ele tem e ele está sempre se atualizando, mas ele nunca acha que a bola entra por acaso. Não, tem que trabalhar. olha só. Tem que fazer aquecimento no asfalto, que nem ele fez. Ele treinou time no aeroporto no asfalto. Ele não tinha quadra, atrasou o voo. Ele veio aqui, vamos treinar. Olha aí. Diz que treinava Mas, no né? asfalto, no aeroporto. Quer dizer, cara, coisa que eu acredito também na preparação. Acho que a preparação, para mim, ela que faz a minha autoestima aumentar. Eu bem preparado, minha Porque mente tu vai estar acha que tu tem um limite, mas tu tem muito mais, muito né? mais, exatamente. Porra, até a parte física, caramba, eu achava que eu não ia chegar a fazer. Isso. Antigamente fazia teste de Cooper, eu fazia 13.200. Eu disse assim, pô, fiz 13.400, cara. Eu jamais pensava que eu estava no meu limite. Não tá, cara. Isso aí. Não tá. Daqui a pouco tu vai aumentando, tu vai aumentando. É nem levantar um peso lá, no começo tu começa a 20, daqui a pouco tá 30, daqui a pouco de 40 tá adaptável, entendeu? Porque tu realmente está querendo Claro, fazer o exercício. claro. E aí o exercício de campo é a mesma coisa. Daqui a pouco porra, e isso é o talento. Isso desenvolve o talento, porque você melhor preparado, você consegue fazer coisas extraordinárias. Entendeu? Você não bem preparado, pô, eu não vou fazer. Se eu estou mais ou menos fisicamente, agora bem fisicamente, tu consegue fazer coisas impossíveis. Tu consegue. Espetacular. Pode ter certeza. Muito bom. Paulo, podia ficar aí até não sei que horas, né? Maravilhoso. Tá bom demais. Muito Pô, obrigado. eu te agradeço, cara. Gratidão por estar aqui. Você pode, hein, cara? Ah, Você deu uma aula, cara. bom. Você foi inspiração, cara. Amém. Você foi Obrigado. uma inspiração para nós. Amém. Que bom, cara. Bom, Que bom tu tá com a gente e a tua aqui. história é linda. Obrigado É. por estar aqui e contar para toda essa galera que tá Que assistindo aí. bacana, cara. Muito obrigado Que mesmo. bacana. Valeu. Eu te agradeço.